Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo com todo mundo por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como sempre, não sei que horas vocês estão assistindo o vídeo. E lá vamos nós. Já falamos um tanto sobre qualidade de vida no trabalho, já conversamos bastante e vamos continuando com o nosso conteúdo, certinho? Então vamos lá, deixa eu botar para compartilhar o material com vocês, aí nós já vamos dando início e vamos papeando. Vamos lá, compartilhando o material. Vamos. Deixa eu puxar o professor aqui para cima, para o professor não atrapalhar, né? Gente, vamos lá. Saúde, segurança e qualidade de vida no trabalho. E nossa aula de hoje vai tratar de ergonomia. Então, eu já começo perguntando, e aí, o que é ergonomia? Você já ouviu falar em ergonomia? Tem ideia do que seja, do que vem a ser ergonomia? E aí, será que onde você trabalha, eles se preocupam com a ergonomia? Será que você se preocupa com a ergonomia dos seus colaboradores? Como que é essa situação, né? Como que acontece? O que a gente mais observa aí nas empresas? Bom, já vou adiantando que uma das coisas que a gente mais observa é que muitas delas não se preocupam com a ergonomia. E exatamente pensando neste papel que vocês têm como RH, vamos falar de ergonomia, porque quem sabe a gente desperta aí uma luz em vocês para que vocês possam se preocupar um pouco mais com esse que é um fator tão importante. E aí, falei, pensou, descobriu o que é ergonomia? Então, vamos lá. Vamos parar para pensar no seguinte: quando falamos em ergonomia, estamos falando da saúde do colaborador, certo? Então, nós precisamos criar uma harmonia entre homem e máquina, entre colaborador e máquina. O que significa isso? O que é que significa? Significa que se eu trabalho em um computador, se eu trabalho com um computador, se eu trabalho sentado em uma cadeira, esta cadeira deve ser ergonomicamente correta, vamos dizer assim, né? Então, esta posição em que eu me sento, ela deve ser ergonômica, ela deve ser correta. Só que para que eu possa me sentar de maneira adequada, me posicionar de maneira adequada, eu preciso de equipamentos que sejam ergonômicos. Então, essa frase aí de Colin Palmer, certo? Ergonomista em inglês, diz o seguinte: a principal finalidade da ergonomia consiste em harmonizar a relação entre homem e máquina, adaptando esta às peculiaridades daquele que o opera. Se eu estou operando um computador, esta é minha máquina, este é o equipamento que eu opero. Então, sendo assim, este computador, esta cadeira, tem que ser ergonomicamente corretos. É claro que o computador em si, né, neste caso, em que eu estou usando um notebook, para que ele possa ser, perdão, ergonômico, eu dependo mais da mesa e da cadeira do que do próprio aparelho, certo? Porque daí a mesa tem que ter uma altura adequada, a cadeira deve ter os recursos adequados, e daí existem os apoios de pulso e tudo mais, então depende mais do que está ao redor do que do próprio equipamento. Mas vamos dizer que eu estou dirigindo um trator, então o banco do trator deve ser ergonomicamente correto. Por isso, gente, é um dos motivos que os carros, pelo menos os mais modernos, têm regulagem de altura de banco. Você consegue subir um pouco o banco, empurra o banco para frente ou para trás, e a mesma coisa os volantes. Então, você consegue subir o volante, abaixar um pouco o volante, puxar um pouco o volante mais próximo e empurrar o volante. Isso é para que o carro fique ergonomicamente correto. Vamos parar para pensar o seguinte, gente, cada ser humano tem uma estatura, um porte físico. Então, já pensou? Se todo mundo for obrigado a trabalhar na mesma cadeira, sem regulagem de altura, ou dirigir o mesmo carro, né? Sem todas essas regulagens. Então, eu que tenho 1,85, comparado a um colega, a uma colega aí que tem 1,60. Imagine nós dois dirigindo o mesmo carro, sem essa regulagem. Se for um carro pequenininho, meu joelho vai ficar apertado, e se for um carro grande, o colega aí vai ter que se esticar bastante para conseguir alcançar os pedais. E isso causa um problema de saúde. Isso causa inúmeros problemas de saúde, né? Então, por isso que existe a ergonomia. Quando falamos em ergonomia, ela também é conhecida como a engenharia dos fatores humanos.
certo? Então, quando pensamos em ergonomia, estamos falando em projetos, em análises que acabam fazendo com que o empregado faça o menor esforço possível para utilizar as suas máquinas e seus equipamentos. Então, isso quer dizer o quê? Eu tenho um ambiente aqui, certo? O meu ambiente é um ambiente de trabalho, né? Mas não é um ambiente que eu fico a grande maioria do tempo. Então, será que a minha mesa tem a altura correta? Vamos lá, vou instalar uma impressora. Minha impressora, a gente fica aqui em cima, certo? Ela fica aqui em cima. Ela não é ergonomicamente correta. Já pensou? Se eu trabalhar aqui o dia todinho, eu trabalhar o dia todo aqui, e eu passar o dia imprimindo folhas, o quanto vocês acham confortável eu pegar uma folha nessa altura? Ó, cada vez que eu levanto, já dá uma estralada aqui no cotovelo, aqui as costas já começam a repuxar. Entenderam qual é a questão? Se a impressora ela está ao alcance das minhas mãos, aqui do meu lado, o esforço que eu tenho que fazer é muito menor. Então, quando pensamos em ergonomia, estamos pensando em mobiliário, em equipamentos, em ferramentas, em tudo que possa facilitar, quando é ergonomicamente correto, facilita, né, o manuseio daquelas máquinas, daqueles equipamentos. Vamos mais um pouquinho. Quando pensamos em relações de ergonomia, a frase mais perfeita, no meu ponto de vista, é: não é o homem que deve se adaptar à máquina, mas sim a máquina se adaptar ao homem. Normalmente, nós temos costumes de nos adaptar, né? Nós vamos nos adaptando. Tem gente que bota a impressora lá embaixo, perto do chão. Então, cada vez que vai pegar uma folha, se agacha. Cada vez que vai pegar uma folha, se agacha. E a gente não se agacha, a gente não se abaixa de uma maneira correta, né? Nós vamos fazendo da maneira que dá na telha, de acordo com a pressa que a gente tem. Então, nunca estaremos fazendo o movimento correto. Muito, muito, muito difícil. Então, não somos nós que temos que nos adaptar. Ah, minha cadeira, ela é muito alta. Ela é muito alta. Se eu deixar minha cadeira muito alta, ó, aí eu preciso me abaixar para falar com vocês, me abaixar para mexer no computador. Então, como é? Ela precisa ter uma regulagem de altura, certo? Para que eu consiga trabalhar de uma maneira adequada. Então, não sou eu que tenho que me agachar ou que tenho que me esticar para pegar uma folha de papel. É o ambiente, é o maquinário que deve estar adaptado àquela minha função. Por isso que as coisas devem ter as suas regulagens, né? Regulagem de altura, de profundidade, porque daí cada colaborador que sentar aqui a esta mesa, ele vai conseguir trabalhar e vai conseguir executar as suas funções sem maiores problemas. Agora vamos lá. Claro que existe o pessoal que é especialista em segurança do trabalho. Dentro desta área, existe também o pessoal que se especializa em ergonomia. E pensando em ergonomia, o que é que acontece? O que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que analisar, estudar de forma detalhada aquilo que aquele colaborador faz. Então, o ideal é botar o pessoal para trabalhar, certo? Botar o pessoal para trabalhar e ficar de olho. Por exemplo, ele ficaria um tempo aqui sentado ao meu lado, observando todos os meus movimentos, para entender se a minha cadeira é alta, se a minha cadeira é baixa, se a minha mesa tem a altura adequada, qual é a posição que ficam os meus pés no chão. Eu preciso encolher os meus pés e as minhas pernas, por sinal, desregulei a cadeira, agora ficou meio esquisito aqui, né? Então, eu preciso ficar com os pés encolhidos. Eu consigo esticar as minhas pernas, não consigo, eu tenho que fazer movimentos bem fora do padrão, né? Bem fora do meu conforto. Então, primeiro ele faz esta análise, certo? Ele faz o quê? Ele vê o ambiente de trabalho. Nesse primeiro lugar, ele observa, ele leva em consideração aquilo que o colaborador faz, ele observa onde estão os controles. O que é observar onde estão os controles? Por exemplo, eu trabalho em uma máquina, então a máquina ela tem alguns controles. Estão de fácil alcance das mãos? Existe, por exemplo, um botão para eu interromper o funcionamento daquela máquina, caso ocorra algum acidente de trabalho, ou eu teria que dar a volta nessa máquina e puxar a máquina da tomada? Então, isso envolve questões de segurança, certo? Então, eu levo em consideração aquilo que que o colaborador precisa enxergar,
ouvir, certo? Porque ergonomicamente eu preciso ter uma visão do equipamento. Se este computador ficar muito alto, eu vou ter que me esticar para enxergar a tela deste computador. Em segundo lugar, os controles, qual é a posição desses controles. E, por fim, o ambiente de trabalho, né? Por fim, como é que é aquele ambiente, questões até de iluminação e ventilação, e etc, 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 etc. Bom, o que esse cara especialista, essa moça especialista em ergonomia faz também? Depois que ele analisou, ele especifica quais são aqueles itens extremamente necessários e indispensáveis, como muitas vezes um apoio para pulso, né? Para quem trabalha com digitação, para não ficar o tempo todo com o braço levantado, um apoio para pulso. Depois que colocou isso aí para funcionar, ele volta e fica olhando de novo para ver se aquilo ali realmente está funcionando ou não está funcionando. Se aquele sistema que ele criou é válido ou não. E claro que observando mais uma vez, aí ele prevê alguma coisa que possa ser ainda melhorada. Ah, eu coloquei um apoio para pulso, tá, mas não serviu para todo mundo. Então, qual é o outro equipamento de proteção individual ou de proteção coletiva, ou qual é o outro item ergonômico que eu vou usar para facilitar o trabalho daquele colaborador, certo? Agora vamos lá. Quando pensamos em sucesso em ergonomia, quando pensamos em funções, nós precisamos pensar no quê? A posição daquele operador, daquela pessoa que trabalha naquele posto de trabalho, é confortável? É confortável? Será que eu estou confortável aqui? Eu tenho que confessar que eu não estou, tá? Eu comprei uma cadeira, não custou barato e ela é ruim, beleza? Então, não estou confortável. Agora, vamos lá. E se a posição é confortável? E se a posição é confortável? Estou sentado numa cadeira super confortável, ótima, muito, muito, muito confortável mesmo. Mas aí, o quanto de força eu preciso executar para operar alguma coisa? Quando eu vou operar a minha impressora, se tiver bico de papagaio, etc e tal, já grita, né? Então, quanto de força eu preciso colocar nisso aqui? Outra coisa, mentira, eu expliquei o 3 primeiro, tá? Eu alcanço os controles, perdão. Agora, força. Para eu puxar uma alavanca, o quanto de força eu tenho que aplicar? É a mesma coisa de dirigir um baita caminhão sem uma direção elétrica, hidráulica, etc. Ah, mas eu sei que... Não, gente, eu estou falando em trabalho. Pensa você trabalhando o dia inteiro com um caminhão com uma direção que exige assim muito esforço para você movimentar, certo? Então a posição é confortável, então quanto de força eu preciso executar para fazer alguma atividade? Eu consigo alcançar os instrumentos, eu consigo alcançar o equipamento ou não? Agora vamos lá. E se precisar fazer uma manutenção? E se precisar fazer uma manutenção? O autor deste livro, ele diz o seguinte: precisa ser feita por alguém que não seja um anão contorcionista, que não seja alguém que seja muito pequenininho e consiga se contorcer, feito uma cobra, feito uma minhoca. Porque como é que faz manutenção em algum lugar de difícil acesso? Tem certas empresas que têm máquinas que você tem que praticamente desmontar a máquina toda para conseguir chegar a alguma peça, certo? Outra questão também que entra na ergonomia, e o manual de instruções? Tem uma linguagem acessível ao operador? Aí chega aquele manual de instruções todo em inglês, os nossos colaboradores não falam inglês, então precisaremos adaptar este manual de instruções. Ou você quer que ele corra o risco de se machucar e se lesionar porque ele não consegue ler o manual de instruções. Controles de emergência é o que eu acabei de comentar nos slides ali atrás. Deu um problema, deu algo, aconteceu algo na máquina. Eu consigo acessar um botão de interromper ali por emergência? Sabe aqueles botões assim que eles colocam em stop, bem vermelho, que é para bater e interromper a máquina? Ou, por exemplo, eu estou trabalhando e enrosco um pedaço da minha camisa e não existe nada ali por perto que me permita desligar essa máquina. E daí essa máquina vai me puxar e vai me destroçar, né? Vai me destruir. Como é, né? Como que funciona? Então,
o controle de emergência estão próximos à posição no trabalho, porque vamos dizer que agarra a minha camisa. Agarrou a camisa, eu vou com a mão, eu bato a mão no botão, ele já interrompe e eu não vou ser machucado, lesionado por esta máquina. Vamos parar para pensar mais um pouquinho em ergonomia. Quando a gente pensa em ergonomia, nós precisamos pensar em duas áreas, em duas questões aí que se completam. Existe a área instrumental e a área de espaço de trabalho, certo? Então, a área instrumental é aquela que está ligada com mostradores, controles, são aqueles instrumentos que você vai observar, certo? Mostradores estáticos, aí é dividido em dois, perdão. Mostradores estáticos são os sinais fixos, materiais impressos, rótulos, etc., que são aquelas instruções que às vezes tem na máquina, aquilo stop, play, liga, desliga, sabe? Aumenta a velocidade, diminui a velocidade. Agora temos também os mostradores dinâmicos, que são os relógios, aqueles que, por exemplo, mostram a velocidade, perdão, o que mostra a velocidade é velocímetro. Relógio, por exemplo, que mostra a pressão. Qual é a pressão que aquela máquina está trabalhando, sabe? Os contadores, os relógios, os velocímetros, os rádios, como é que é essa questão de mostradores? Gente, mostradores é aquele painel que você tem nas máquinas que mostra como é que aquilo ali está funcionando, sabe? Ideal seria se uma panela de pressão tivesse um mostrador, né? Que mostra quanto que tem de pressão para não explodir. Muitos dos equipamentos têm mostradores. O carro mesmo, gente, se você olhar ali no painel, ele tem diversos mostradores. Mostra quanto de combustível tem, mostra se qual é a velocidade, né, o velocímetro. Tem alguns sinais fixos ali, tem algumas luzes, algumas coisas que indicam algumas situações. Por outro lado, nós temos os instrumentos de controle, que são aqueles que a gente usa, né? Aqueles que a gente manuseia. Lembra que eu falei agora há pouco da força que eu tenho que fazer para puxar uma alavanca? Então, uma alavanca, um pedal, uma manivela, um botão, que nem aquele de emergência, é um tipo de instrumento de controle. Então, tanto os instrumentos de controle quanto os mostradores, eles precisam estar de fácil acesso e precisam ser ali de fácil visualização. Ambos precisam ser e estar de uma maneira que ocorra o fácil acesso e que a gente consiga manusear de uma maneira mais fácil, mais simples, sem tantos esforços, certo? Então, vamos lá. Se os instrumentos estão em fácil acesso, estão ergonomicamente adequados, o operador ele vai conseguir executar aquelas tarefas com muito mais facilidade, certo? Ele também não vai precisar expor o seu corpo a um risco, porque, gente, às vezes tem alavanca que você precisa passar o braço assim, ó, por cima da máquina para acessar uma alavanca. E qual é o risco de você se machucar neste movimento? Certo? Agora, pensando em tipos de controle, vamos jogar uma imagem aí para vocês. Rodas de mão, gente, parece um volante que você vai girando assim com as mãos, certo? Botões de girar são aqueles botões que vocês giram assim. Barra de direção faz este movimento também. Chave seletora rotativa também é de girar. Pedais são você pisa e solta, certo? Chave seletora em duas dimensões que você é mais ou menos como se fosse um câmbio de um carro, certo? Manivela, que todo mundo sabe como é que funciona uma manivela. Alavanca, que é de empurrar e puxar. Botões de apertar, certo? E alavancas nesta posição aqui, mais vertical. Gente, são alguns dos tipos de controle, certo? Então, quanto mais instrumentos a gente tiver, quanto mais coisas a gente tiver, melhor para operar a máquina, mais fácil. Se tudo isso está nas nossas mãos, está de fácil acesso, a gente consegue trabalhar muito melhor. Agora vamos lá. Quando eu falo em mostradores, quando acontece alguma coisa ali na minha máquina, eu consigo enxergar se ela está ligada ou desligada? Ah, mas eu vou ouvir o barulho. Certo, gente, mas e o mostrador? O mostrador mostra se a máquina está ou não desligada?
a mão que eu estou controlando impede a leitura do meu mostrador? Porque muitas vezes eu estou mexendo numa alavanca e quando eu puxo essa alavanca não me mostra se a máquina está ligada ou desligada, porque a minha mão está na frente. É possível indicar a posição 0 como uma parada? A gente tem mostradores que são tão mal feitos que o 0 não é 0, sabe? A velocidade 0, a máquina está trabalhando, por exemplo, a 5 quilômetros por hora. Então, o 0 é realmente 0? O 0 é realmente 0 ou não é? É possível reconhecer os controles por meio de diferenças de forma, cor e tamanho? Então, o botão stop, ele sempre deve ser maior e mais vermelho, por exemplo, do que algum botão que não tenha tanta importância. O ideal é que cada botão tenha uma forma, tenha um tamanho, tenha uma cor diferente, porque aí a gente não corre o risco de estar apertando algum botão, não corre o risco de apertar algum botão, achando que você está apertando o botão de stop, certo? E os assentos, estava falando aqui da minha super cadeira desconfortável, beleza? Ela gira, pelo menos isso, né? Consigo girar. Então, quando pensamos em ambientes de trabalho ergonômicos, como é que deve ser a minha cadeira? E se alguém passa muito tempo em pé, como é que é? Como é que funciona? Então, muitas pessoas trabalham sentadas o tempo todo. Então, essa cadeira, essa mesa, elas precisam ser ergonomicamente corretas, para que não prejudique a produtividade, gente. Ó, eu passo algumas horas da semana sentado nessa cadeira. Se eu passasse sentado aqui algumas horas por dia, eu já teria que ter trocado essa cadeira. Porque ela, com certeza, usando muitas horas seguidas, ela vai prejudicar o meu rendimento, certo? Ela vai dificultar, ela vai atrapalhar aquilo que eu faço e vai me trazer queda de produtividade, além de algumas possíveis doenças. E quando a pessoa trabalha em pé, né, ou trabalha em um balcão, ela tem algum equipamento ergonômico para que ela possa sentar um tempo, a corrigir a posição e tudo mais, porque também pode causar varizes e problemas de coluna, e etc, 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 etc. Bom, CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, determina o seguinte quanto a assentos. Artigo 199. Será obrigatória a colocação de assentos que asseguram a postura correta dos trabalhadores, né, do trabalhador, capazes de evitar posições incômodas ou forçadas, sempre que a execução da tarefa exija que trabalhe sentado. Então, meus queridos e minhas queridas, se o seu colaborador ele trabalha sentado, é sua responsabilidade oferecer uma cadeira adequada para que ele possa executar aquele trabalho, certo? Qual é a cadeira adequada? Precisa pesquisar, olhar e analisar nas normas técnicas quais são as cadeiras, nas NRs, etc, 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 porque cada atividade exige um tipo de equipamento. Então, se você também trabalha sentado e a sua cadeira não é adequada, é obrigação do empregador te oferecer ali uma cadeira que seja adequada ao seu trabalho. Quando pensamos um assento ergonômico, eles servem para quê? Então, primeira coisa, permitir àquela pessoa que ela tenha uma postura adequada e estável durante a execução do seu trabalho. Ela tem um encosto onde ela possa manter uma posição ereta, para ela não ficar assim, como o professor que vos fala, né, numa posição ergonomicamente incorreta. Então, precisa oferecer conforto para esse colaborador, para que ele não fique forçando os músculos, para que ele possa trabalhar relaxado, os músculos, né, possam trabalhar relaxados enquanto ele executa aquelas tarefas. Também serve, gente, um assento para aliviar o peso nos pés do colaborador. Para que serve um assento, gente? Porque se você tem uma cadeira ergonomicamente correta, enquanto você está sentado, você não está botando peso nos seus pés, nas suas pernas. Então, você está poupando as suas pernas. Quem está segurando o peso do seu corpo é a cadeira, não são seus pés e suas pernas. Quando pensamos nessa questão de ergonomia e assentos, etc, etc, etc,
vem sim ocorrendo muitos estudos, esses anatomistas, fisiologistas, ortopedistas, eles vêm buscando maneiras de melhorar a qualidade dos assentos, certo? Agora vamos lá. Vou mostrar uma figura aí que mostra a posição correta para que um trabalhador possa executar as suas funções sentado, tá? Sentado. Então vamos lá. Como é que vocês estão neste momento? Boa parte aqui, eu estou todo errado. Olha a posição do trabalhador. Observem a posição do trabalhador. Então, a questão de assento de pé. Então, existe uma distância adequada entre a sola do sapato e a superfície do assento. Observem que a perna da pessoa, quando ela fica dobrada, mas ela fica numa posição correta. Não fica nem abaixo, que a gente fica com a perna levantada, né? Quando você dobra assim os joelhos e fica com a perna levantada, e nem abaixo que você fica com as pernas penduradas. Distância entre a cavidade popliteal e o ponto mais dorsal do tronco. Profundidade do encosto. Profundidade do encosto. Então, observem que também é necessário ter uma regulagem da profundidade do encosto. Questão de assento de cabeça, dependendo do tipo de trabalho, certo? Questão de assentolho, que é a distância vertical e o ponto mais lateral do olho na interseção pálpebra superior com a inferior. Determina a linha de visão. Então, se eu estou trabalhando com um equipamento, a minha linha de visão tem que ficar reta, nessa posição. Eu não posso trabalhar com algo que eu preciso ficar olhando para cima ou que eu tenha que ficar olhando para baixo. Isso vai fazer mal para várias questões no organismo. Então, gente, ó, vou deixar esta imagem para que vocês olhem com mais calma. Não vou ficar entrando em detalhes, porque se vocês buscarem, tem muita informação, então muito conteúdo. Então, observem que são várias questões que estão ligadas com o uso de um computador, de um assento, etc. Certo? Então, já dei uma explicada breve ali atrás. Vamos pular um pouquinho. E quando eu falo em ergonomia e painéis, eu preciso pensar em como devem ser esses painéis. Então, se eu penso num painel ergonomicamente correto, eu também preciso entender como são esses controles, certo? Eu preciso ver como que esses controles devem ser acionados, como que eles deverão ser acionados. Isso, gente, observe que às vezes vai muito antes da fabricação de um equipamento. Então, se eu estou fabricando uma máquina, eu preciso analisar o quanto de movimento esta pessoa vai ter que executar para conseguir operar esta máquina. Ele vai conseguir operar essa máquina com rapidez, com facilidade, com segurança? Então, observem que a ergonomia, ela vai também além do posto de trabalho, ela envolve também essas questões de engenharia, onde o engenheiro deve pensar como é que o operador vai trabalhar neste equipamento, certo? Então, quando eu penso em painéis, eles podem ser divididos de duas formas: disposição de sequência fixa e disposição de acordo com as suas funções. A sequência fixa é aqueles que devem ser executados em uma sequência, aquela sequência não muda. Então, eu tenho que primeiro apertar esse botão, para depois empurrar essa alavanca, para depois apertar o terceiro botão. Então, estes são equipamentos, né, de sequência fixa. O que mais? De acordo com as suas funções. Então, tem vários equipamentos que ele não tem esta ordem, etc. e tal. Então, eu preciso primeiro puxar esse aqui de cima, para rodar este que está embaixo, para depois mexer nesta manivela. Então, quando acontece essa bagunça, né, essa mistura, o ideal é que eles sejam agrupados conforme as suas funções. Então, tudo que é, por exemplo, para ligar a máquina, acelerar a máquina, diminuir a velocidade, deve estar num painel, por exemplo, à esquerda, porque daí eu sei que tudo que está ali à esquerda é para mexer na velocidade.
Aí eu tenho uma outra, aí as alavancas de, por exemplo, regulagem de altura ficam à direita, certo? Regulagem de profundidade ficam acima. Então, também esses instrumentos devem ser organizados de acordo com as suas funções. Então, por várias vezes eu estou fazendo contorcionismo aqui para mostrar para vocês o seguinte, ó. Observem o primeiro painel. Olha como o esforço que o colaborador faz é muito menor do que o esforço aplicado no segundo painel. O engenheiro ali, ó, desse primeiro, pensou muito mais do que o engenheiro que projetou esta segunda máquina. Pensando em ergonomia, falando em ergonomia, espero que vocês busquem mais sobre o assunto e busquem principalmente entender o quão ergonômico é o seu ambiente de trabalho. Então, vai comprar uma cadeira, vai comprar alguma coisa do tipo, observem o que é que vocês estão comprando e se aquilo é realmente ergonômico, se não é, se vai lhe trazer algum conforto ou se vai lhe trazer algum prejuízo à saúde. Lembrem-se, nós somos responsáveis pela saúde e qualidade de vida dos nossos colaboradores. Certo, meus queridos? Então, vamos ficando por aqui. Eu deixo aquele grande abraço para todo mundo. Até mais. Grande abraço. Tchau, tchau. Fui.